Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo aqui no canal Crescer Mais. Seja muito bem-vindo. Deixa eu começar com uma pergunta. Você já se viu envolvido numa grande confusão e que ao fim de tudo, analisando todo o contexto, você se apercebeu que nem era para tanto? Pois é, existem situações na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso convívio com os nossos familiares, com os nossos amigos, no âmbito do nosso trabalho e até mesmo dentro das nossas congregações, em que seremos tentados pela nossa estrutura carnal a fazer uma grande tempestade num copo d'água. É impressionante a facilidade que temos de potencializar o lado negativo das coisas, de lançar mais lenha na fogueira, de trazer uma maior polêmica aos conflitos ao invés de resolvê-los. No primeiro capítulo do livro de 1 Samuel, nós vamos encontrar um exemplo de um homem, na verdade de um sacerdote, que fez uma tempestade no copo d'água, tirando conclusões precipitadas. O fato é o seguinte: Ana era uma mulher que tinha um problema, a esterilidade. Ela era casada com Eucana, um homem maravilhoso que a amava muito, mas Ana não conseguia lhe dar filhos e pela lei ele poderia se casar de novo para dar continuidade ao seu nome e à sua descendência. E foi exatamente isso que Eucana fez. Ele se casou com Penina, que lhe concedeu filhos. Após o nascimento da sua herança, Ana começa a ser humilhada pela segunda mulher do seu marido. Apesar de sofrer as humilhações daquela mulher, ela ainda tinha todo o amor do seu esposo. Mas a frustração dela mesma com ela mesma faz aquela mulher se tornar amargurada. Todos os anos aquela família subia até Siló para participar das festividades judaicas tradicionais. E lá foi Ana em mais um ano até Siló. Só que naquele ano tudo seria diferente. A Bíblia vai nos dizer que aquela mulher entra no templo e ajoelha-se, derrama sua alma para Deus. Ela resolve abrir o seu interior e lançar sobre Deus toda a sua ansiedade. Ela está ali tão aflita que a Bíblia vai nos dizer que não sai voz da sua boca, apenas os seus lábios estão mexendo. E ali, sentado numa cadeira na porta do templo, está o sacerdote. Ele está observando tudo de longe. E a Bíblia nos diz que ele vai prontamente tirar conclusões precipitadas e começar uma grande tempestade no copo d'água. No versículo 14 de 1 Samuel, nós vamos ver o que Eli vai dizer a essa mulher. E ele lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone já o vinho. Que coisa feia, hein, sacerdote? Você está aí para ser o representante de Deus e não tem qualquer visão ou discernimento espiritual? Não consegue enxergar que eu não estou embriagada, mas sim que estou amargurada de espírito? Que espécie de sacerdote é o Senhor? Talvez essa seria a minha e a sua resposta se nós estivéssemos no lugar de Ana. Mas graças a Deus que Ana não era como eu e você. Ela era pacificadora. Talvez se ela respondesse de forma ríspida ao sacerdote, ela não voltaria para casa com a sua vitória garantida por parte de Deus. Ana decidiu agir de forma diferente. Nos versículos posteriores, 15 e 16, vamos encontrar a resposta dessa mulher. E ela disse: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do meu Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Meu Deus do céu, que mulher! Ela já estava vivendo uma situação tão complicada dentro da sua própria casa, dentro do seu conflito interior, e de repente ela se vê numa situação tão constrangedora, e não é de alguém qualquer, é do sacerdote da sua cidade, daquele lugar.
ela poderia sim ter explodido. Talvez isso era o suficiente para Ana continuar a tempestade no copo d'água que o sacerdote Eli começou. Mas ela não. Diante da sua resposta sábia e branda, porém verdadeira, Eli se conscientizou do seu erro e então a abençoa. E este episódio me fez lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo dando o seu sermão da montanha, as bem-aventuranças. Em Mateus 5, no versículo 9, Jesus vai dizer o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia! Mas talvez você esteja aí se perguntando, quem são os pacificadores? Os pacificadores são aqueles que se esforçam para aniquilar toda confusão e mal entendido. Aqueles que têm o prazer de reconciliar partes opostas a fim de impedir qualquer desavença. O Senhor Jesus diz que esses pacificadores é que serão chamados filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Filhos de Deus são aqueles que reproduzem as suas ações, que se assemelham ao seu caráter, que manifestam o Espírito como o dele. Em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 33, Paulo vai dizer o seguinte: Deus não é um Deus de confusão, mas de paz. Portanto, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é o autor da paz. Nele não existe contendas e confusões e conflitos. E se nós queremos ser os seus filhos, nós precisamos reproduzir as suas ações, nós precisamos imitar o nosso Pai. É muito comum nós ouvirmos certas desculpas e talvez nós mesmos dizemos essas certas desculpas como: desde que eu me conheço por gente eu sou assim, esquentadinho, a minha família toda é assim, sangue quente, ninguém pode olhar torto, ninguém pode passar perto e dar um encontrão, que a gente somos assim mesmo, nós não vamos conseguir mudar nunca, isso faz parte de nós, acho que você vai ter que lidar com essa diferença. Não é verdade. A partir do momento que nós pedimos para ser os filhos de Deus, queremos fazer parte da sua família, nós devemos deixar as ligações, a filiação carnal para trás e devemos deixar o Senhor infundir em nós o seu caráter. E por isso que Jesus estava falando estas coisas para o povo. Ele estava dizendo: feliz, alegre, realizado será a pessoa que irá jogar água na fogueira, que não vai lançar mais lenha para aumentar as coisas, para criar mais conflitos, mas sim aqueles que terão o prazer na reconciliação e não no afastamento de pessoas, na separação de pessoas. O nosso Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para nos reconciliar com Ele, porque estávamos longe, nós estávamos como que brigados com o Senhor, e o Senhor então envia Jesus Cristo para que nós pudéssemos novamente ter o acesso a Ele. Ao quê? A sua paz, a paz que excede todo o entendimento. Deixa o Espírito de Deus inundar você agora. Talvez você esteja nesse momento no meio de uma grande confusão, no meio de um grande barulho, e eu quero te incentivar. Analise a sua vida, vai até a pessoa em quem você está envolvida nesse problema e peça perdão, peça desculpas. Se você foi um meio de separação de outras vidas, vai até a eles, peça perdão, tenta reconciliação e não se manter afastado e não deixar que esse problema venha aumentar cada dia mais a ponto de te tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa que não tem paz dentro de si mesma, nem nos seus pensamentos. Se nós formos parar para analisar toda a vida terrena do Senhor Jesus, nós vamos ter a afirmação de que em nenhum momento ele criava tempestade em copo d'água. Pelo contrário, aquelas tempestades que surgiam no seu caminho, ele as acalmava, ele as abrandava, ele mandava elas parar. O Senhor Jesus não dava lado para as confusões, não. Então eu e você, como os filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, vamos fazer o mesmo. Se vier tempestades perto de você, peça ao Senhor sabedoria para que você consiga acalmá-lo, para que você seja de fato um pacificador e não um criador de contendas. Amém?
é isso, que o Espírito de Deus continue ministrando a paz dele no seu coração, que ele continue te dando a força para você ratificar o teu erro, para você ir até alguém pedir perdão, para que a culpa, para que a confusão, para que a amargura, os conflitos não fique dentro do seu coração, mas que de fato você seja livre disso. Que Jesus continue também te abençoando. Obrigada por estar aqui comigo em mais um vídeo do canal. Que Jesus abençoe a todos nós. Tenha um ótimo dia. Um abraço. Keila Máximo.